Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estudar os princípios da análise volumétrica. Alguns conceitos. Análise volumétrica corresponde ao conjunto de métodos analíticos em que um reagente com propriedades de valor conhecido, que a gente chama de titulante, reage com o analito. Quem é o analito? Substância com propriedades de valor desconhecido, até que ocorra uma reação completa. Então a gente tem, numa análise volumétrica, a reação entre o titulante, que é aquele que eu conheço a minha concentração, com o analito, aquele que eu desconheço a concentração. E a partir da reação entre esses dois, eu posso determinar a concentração do meu analito. Volumetria é o método titulométrico no qual se mede volumes de soluções das espécies envolvidas na reação. Enquanto a volumetria mede volumes, a gente tem a gravimetria, que mede as massas, tá bom? A titulação corresponde à adição de reagente padrão no analito até que esse julgue completa a reação. Eu meço o volume que eu utilizei de titulante. Sabendo o volume e a concentração do titulante, dá para eu determinar a concentração do meu analito. E reagente padrão é uma solução da substância cujo valor de concentração é conhecido com certeza. Então, reagente padrão, eu conheço o valor da concentração. Alguns equipamentos que são utilizados na titulação. Então, a gente tem a bureta, que é o equipamento de medir volumes. Ela é graduada de 0 a 25, de 0 a 50, de 0 a 10, de 0 a 100. Observe que o 0 começa aqui no topo e vai até o finalzinho aqui. Então, eu adiciono o titulante aqui e vou fazer duas observações. A primeira é que eu vou ter que ter cuidado com o ponto de calibração. Lembra da curva tangente? E também, quando eu estiver titulando, o final é aqui, pessoal, no 50. Eu não posso deixar a minha bureta esvaziar. Ela tem que chegar até aqui no 50, tá bom? E aqui a gente tem uma torneira, onde eu controlo a vazão do meu titulante. Essa bureta ela tem que estar extremamente limpa. A gente não pode ter bolhas aqui na superfície interna. Se ela tiver bolha de água, ela está suja, então vocês vão ter que limpar. E não pode ter vazamentos aqui no dispositivo, na torneirinha. Em seguida, a gente tem o Erlenmeyer, que é o recipiente onde a gente vai colocar o analito com o indicador. E a mudança de cor vai acontecer aqui dentro do Erlenmeyer. No início ele tem uma cor da titulação. Quando ocorre toda a reação entre o titulante e o analito, o indicador vai mudar de cor. E aí eu fecho a torneirinha, eu paro a minha titulação. Aqui eu tenho o equipamento montado. Eu tenho o suporte universal, que é essa barra aqui. Tem o suporte universal, a garra que segura a minha bureta, e tenho o Erlenmeyer. Lembre-se, na bureta eu coloco o titulante, aquele que eu sei a concentração. No Erlenmeyer eu coloco o analito, aquele que eu preciso saber a concentração, e também o indicador, que vai indicar o final da minha reação. E aí, quando eu abrir a torneira, no caso aqui a torneirinha está aberta, quando eu abrir a torneira, abro bem pouquinho para ficar gotejando, o volume do analito vai começar a diminuir. E aí, quando ocorrer a mudança de cor aqui no Erlenmeyer, eu fecho a minha bureta e meço esse volume. Se eu sei a concentração do analito, se eu sei a concentração e sei o volume, e aqui eu sei apenas o volume, por estequiometria dá para eu descobrir a minha concentração do analito, tá bom? É isso que se faz basicamente numa titulação. E esse experimento a gente faz no mínimo, pessoal, em triplicata. Para cada amostra a gente faz no mínimo 3 vezes. O recomendado é de 5 a 7 vezes. Padrão primário. O padrão primário é um reagente de elevada pureza utilizado diretamente para a preparação da solução padrão. Então é um reagente puro que eu utilizo para preparar a minha solução padrão, para preparar o meu titulante. Então, os requisitos de um padrão primário: ele precisa apresentar elevado grau de pureza, precisa ser estável ao ar, ou seja, ele não pode reagir com ar, não pode absorver a umidade do ar, não pode ser uma substância higroscópica, preferencialmente não conter água de hidratação, e se o composto apresentar-se hidratado, ser completamente estável nas condições de titulação. Ele tem que ser, mesmo que ele apresente a água,
na sua composição, ele precisa ser estável. Está disponível a baixo custo. É interessante que eles tenham baixo custo porque é bastante utilizado. Então, se for um reagente de elevado preço, fica inviável para a titulação. Ter boa solubilidade no meio reativo, geralmente a água, e possuir massa molar elevada para minimizar os erros de pesagem. Ponto de equivalência versus ponto final da titulação. Então, o ponto de equivalência da titulação é o ponto teórico, é o ponto que eu calculo no meu caderninho de laboratório, no qual o titulante reage com a quantidade estequiometricamente equivalente do analito. Então, eu faço os meus cálculos no caderno de laboratório e descubro o meu ponto de equivalência. É um ponto teórico. Enquanto que o ponto final é o momento do processo em que ocorre uma variação brusca de uma propriedade no meio reativo, indicando que a reação está próximo do térmico. A mudança de cor, por exemplo, tá bom? Então, o ponto final é o ponto na hora da prática. Mudou a cor, eu fecho a torneira, meço o volume. Aquele volume ali é meu ponto final. É detectado por um instrumento, pode ser um pH-metro, por exemplo, ou por meio do uso de um indicador apropriado, como, por exemplo, a fenolftaleína, o vermelho de metil e por aí vai. Requisitos de uma reação para ser utilizável em titulometria. Quais reações eu posso utilizar em uma titulação? Essa reação ela precisa ser rápida, porque senão a gente vai passar muito tempo no laboratório para fazer uma titulação, ser quantitativa, ou seja, ter a constante de equilíbrio muito elevada, ter estequiometria definida e invariável para facilitar os meus cálculos e ter sistema indicador adequado. Tem que ter um indicador adequado para eu poder observar o ponto final. Indicadores ácido-base são substâncias orgânicas com caráter ácido ou básico muito fraco, cujas formas ácido conjugado e base conjugada apresentam coloração diferentes. Então, para ser um indicador, precisa ser um ácido ou uma base fraca e suas formas, seus pares conjugados, eles precisam ter coloração diferentes. Para eu poder ter no meio ácido uma cor, no meio básico outra cor. Então, pode ser representado por essa equação química, a forma ácida do indicador em equilíbrio com o H+, em meio aquoso, mais a forma básica, o indicador. Então, aqui eu tenho uma cor, a cor no meio ácido. Aqui é o meu ácido. E aqui eu vou ter outra cor, que é a cor no meu meio básico, tá bom? E aí, dependendo do equilíbrio químico, eu vou ter ou a cor A ou a cor B. A forma que irá predominar vai depender do pH do meio. Em meio ácido, vai predominar a forma ácida. Por quê? Porque quando eu tenho um meio ácido, a concentração de H+ aumenta, não é isso? Se aumenta a concentração de H+, o equilíbrio é deslocado no sentido 2. Então, vai predominar a minha cor A. Já no meio básico, o que é que vai acontecer? Em meio alcalino, predomina a forma básica. Por quê? Porque a concentração de H+, ela vai diminuir. Se a concentração de H+ diminuir, está do lado dos produtos, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido 1, aumentando a concentração da base. Então vai predominar a cor B. Então é assim que acontece a mudança de cor dependendo do meio, se o meio está mais ácido ou se o meio está mais básico. Como eu calculo essa constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio do indicador vai ser quem? Vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então quem são os produtos? Vamos aqui. Nos produtos eu tenho H+ e a base. Então, vamos colocar lá. Nos produtos eu tenho a concentração de H+ vezes a concentração da base, dividido pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? O ácido. Então, vamos colocar. Dividido pela concentração do
ácido. Então eu posso organizar essa equação em função da concentração de H+. Ela fica dessa forma. A concentração de H+ vai ser quem? Fazendo o cruz credo aqui, a concentração de H+ vai ser a constante do indicador vezes a concentração do ácido dividido pela concentração da base, IN-. Então eu posso aplicar aqui o logaritmo. Então eu posso aplicar o logaritmo e vai ficar dessa forma aqui. O log da concentração de H+ vai ser igual. Aqui a gente tem uma multiplicação no logaritmo vira soma. Vai ficar o log da constante do indicador vezes, o log da concentração do ácido dividido pela concentração da base. Multiplicando tudo por -1, eu vou ter o seguinte: menos o log da concentração de H+ vai ser igual a menos o log da constante do indicador menos o log da concentração do ácido dividido pela concentração da base. Pessoal, toda vez na química, eu acho que vocês viram isso lá no primeiro módulo de vocês, em Química Geral, toda vez na química que a gente tiver menos log de alguma coisa, de uma concentração, a gente chama isso aqui de potencial. Menos log significa potencial. Então, o menos log da concentração de H+ vai ser o potencial hidrogênio iônico, que a gente chama de pH. Menos o log da constante do indicador vai ser o pK indicador, o log da constante. Mas, quando eu colocar o mais aqui, eu tenho que inverter essa minha divisão. É uma propriedade dos logaritmos. Mas o log da concentração da base dividido pela concentração do ácido, tá bom? Então, essa aqui é a minha relação entre a concentração da base e do ácido e o meu pH. Daí eu posso interpretar as seguintes situações. A faixa de mudança de coloração. Quando a concentração do ácido é maior do que a concentração da base, eu tenho a CoA. Eu tenho mais ácido do que base, eu tenho a CoA. Então, o meu pH é igual ao potencial da constante de equilíbrio do indicador menos 1. Quando a concentração da base for semelhante à concentração do indicador, eu vou ter uma mistura da cor A e da cor B, da cor do ácido e da cor da base. E o meu pH vai ser igual ao potencial da constante de equilíbrio do indicador. E quando a concentração da base for maior do que a concentração do ácido, eu tenho a coloração da base, não é isso? E o meu pH vai ser igual à constante de indicador mais 1. Então, essa mudança de cor vai variar em duas casas, de -1 a +1. Como escolher o indicador? O indicador ideal é aquele que tem o potencial da constante de equilíbrio o mais próximo possível do pH no ponto de equivalência. Então, o meu potencial da constante de equilíbrio do indicador, ele tem que ser o mais próximo possível do pH no ponto de equivalência. Para eu escolher o indicador, eu vou ter que observar a seguinte situação. E como calcular o erro de titulação? É muito simples, pessoal. Eu calculo o erro através dessa fórmula aqui. O erro de titulação vai ser igual ao volume no ponto final menos o volume no ponto de equivalência dividido pelo volume no ponto de equivalência. Ou seja, o volume no ponto que eu medi lá na bureta menos o volume do ponto que eu calculei dividido pelo ponto que eu calculei. E para calcular o erro de titulação em porcentagem, basta eu pegar o erro de titulação e multiplicar por 100. Aí eu vou ter o erro de titulação em porcentagem.
Observação importante: numa titulação, o meu erro de titulação tem que estar entre 0,1 e 0,3. Se for maior do que isso, eu tenho que refazer a minha titulação. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até a nossa próxima aula.